Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no texto da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Você que está em casa nos acompanhando, poderá abrir a Bíblia e fazer uma leitura em voz audível, também me acompanhando. Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Senhor Deus, fala ao nosso coração, para que a partir do teu servo, como instrumento teu povo seja edificado. Fala, Senhor, para que o teu povo cresça no conhecimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que nós atentemos e seriamente, mas muito seriamente, para os ataques que estão cada dia sendo maiores contra a igreja. Esses ataques nem sempre são físicos. É bom atentar para isto. Em nosso país, graças a Deus, nós não temos ataques físicos. Mas são ataques ideológicos, que vêm muitas vezes pela mídia em seus diversos fatores. E nós temos ouvido que à medida que o tempo passa, essas coisas acontecem. E têm sido assimiladas muitas vezes como se fossem coisas normais. Hoje nós estamos acostumados com uma expressão que está sendo usada por muita gente, o novo normal. Eu quero dizer que o que é normal deve ser porque é lícito. Se não for, mesmo que se torne comum, é anormal. Nós não podemos aceitar coisas anormais como sendo normal. Por isso, não sou muito a favor desta expressão usada assim, de maneira impensada. Repito, o que é anormal é anormal. E o que é normal, o que está de acordo com os bons princípios, isso sim, nós podemos chamar de normal. Nós vamos falar nesta noite
sobre os valores eternos da salvação de Cristo. Os valores eternos da salvação em Cristo. E esses valores são normais. Eles não sofrem variações. E, entrando no mérito do próprio tema, eu devo dizer que o secularismo tem negado valores da fé na vida, tem negado, tem feito com que as pessoas, muita gente, negue os valores da sua fé. O secularismo tem operado de tal maneira que muita gente tem negado os valores da sua fé. Que valores são esses? Antes de entrar neles, eu quero explicar o que é secularismo. Secularismo é uma expressão antiga, já de centenas de anos, quando o Estado francês começou a invadir as hostes eclesiásticas, muitas vezes tomando as posses da igreja para o próprio Estado. O tempo foi passando e esta palavra começou a ter outras conotações. Por exemplo, secularismo, agora, em nosso tempo, tem a ver com a influência da filosofia contemporânea, invadindo o pensamento cristão de maneira sorrateira, às vezes, e causando transtornos espirituais na vida de muita gente. Secularismo, portanto, em nossos dias quer dizer isto: a influência secular, do pensamento secular, das filosofias seculares, ao longo da história, interferindo negativamente, influenciando negativamente a doutrina cristã, o pensamento cristão, os ensinos da palavra de Deus. O texto que nós lemos, escrito entre os anos 68 a 70, o autor a gente não sabe, uns acham que foi Paulo, apóstolo Paulo, outros acham que foi Apolo, outros acham que foi Barnabé. Na verdade, não se sabe. O que se sabe é que o autor tinha um conhecimento bíblico muito grande, do contexto bíblico da igreja, da influência judaizante na igreja, especialmente porque esta carta foi escrita objetivamente para crentes judeus. Então ela tem uma narrativa interpretada e muito bem, aliás, do cristianismo pregado e vivido pelos judeus crentes. E aí mostra com detalhes toda a doutrina, para que os judeus entendessem, os judeus crentes, não é os crentes, os cristãos judeus, entendessem que não estavam indo por caminho errado naquilo que eles haviam recebido, eles haviam aceitado como de fato valores para a sua fé. Então, é sobre esses valores eternos da salvação em Cristo que nós
estamos falando nesta noite. Por quê? Porque os judeus cristãos estavam negligenciando seus valores, como que esquecendo a importância, a doutrina da salvação para as suas vidas. Trabalhando com este tema, uma grande pergunta surge para nós mesmos em nossos dias. Como estamos diante disso tudo? Será que tem havido algum impacto de influência do mundão aí fora, das filosofias pregadas por aí, na vida do povo de Deus? Será que a igreja tem sido impactada por esses ataques frontais que têm acontecido hoje? Vou dar um exemplo. Anos atrás, não faz muito tempo, o que a nossa Constituição fala sobre família, mostrando os componentes da família. Isso foi mudado, a Constituição continua a mesma, mas a interpretação não. Antes era um homem e uma mulher que podiam casar. Hoje, pessoas do mesmo sexo podem casar, constituir uma família reconhecidamente. Quer dizer, a lei da nossa nação abre espaço para isto, dá direito a isto. Outra coisa, sobre o aborto, por exemplo, luta-se muito para que haja liberdade para o aborto sob quaisquer circunstâncias, com aquela ideia, aquela justificativa de que a mulher é dona do seu corpo e aí pode fazer o que ela quiser. Bem, dono do nosso corpo, todos nós somos. Agora, acontece que quando há uma criança gerada lá no ventre feminino, já há uma legislação que defende os direitos e os valores daquela criança. Logo, não se pode abortar assim. E a própria lei orienta como é possível o aborto, que não é o caso aqui. Eu estou apenas citando fato. E eu poderia citar outros fatos, onde existe um contraste grande entre os valores bíblicos e os valores seculares que estão em voga em nossos dias, baseados em leis criadas. O problema não é só aqui no Brasil, é de vários países no mundo ocidental. É bom saber disso. Por que essas coisas acontecem? Exatamente por causa da interferência do secularismo na vida da igreja. Então, aqueles valores que são defendidos pela igreja nem sempre são valores recebidos, reconhecidos legalmente. Só aqueles que fazem parte da igreja é que têm vivido isto. Mas quem não quiser viver, não vive. Esse legado secularista cada dia aumenta. E nós estamos vendo isto. A influência que tem na vida de muita gente. E a nação, não só o Brasil, sofre por causa disso. Porque dentro desse secularismo existe um liberalismo, que é consequência dele. E com esse liberalismo, muita gente interpreta, achando que pode fazer tudo.
como ficamos nós nisto? Vamos ao texto. Versículo 1, capítulo 2 de Hebreus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdades ouvidas são estas? Elas estão aqui. Então, uma lição, inicialmente, de acordo com o texto que nós lemos, é que foi-nos concedida pelo Filho de Deus, foi-nos concedido, aliás, foi-nos entregue pelo Filho de Deus, todo esse suporte doutrinário de verdades que são inalienáveis à igreja cristã, à vida cristã, aos cristãos, de modo geral. Isso é bíblico. Por isso, o escritor desta carta diz, por esta razão, versículo 1. Que razão? É tudo aquilo que ele escreveu no capítulo 1, especialmente a partir do versículo 5. Então ele vai ensinando tudo isto. Existem pelo menos 7 razões, de acordo com o que o texto fala aqui em Hebreus 1, de 5 até 13, 7 razões que mostram a importância do Senhor Jesus Cristo e sua doutrina, seu ensinamento para a nossa vida. E o texto começa, versículo 5, dizendo, ele diz assim, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Qual foi a razão de o escritor desta carta dizer isso, fazer uma comparação entre Jesus e o anjo? Qual a razão disso? É porque estava invadindo as hostes da igreja aquela ideia da importância dos anjos para a nossa vida, mas não foi somente isso, como a própria Bíblia diz, mas foi que os anjos seriam tipo intermediários entre nós e Deus. O escritor desta carta está dizendo que isso não pode ser. Não foi aos anjos que Deus disse, eu lhe serei pai e ele me será filho. Deus disse isso para o Senhor Jesus, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, na hora do seu batismo. Então, certas doutrinas alheias à vida cristã estavam invadindo a área da igreja naquele tempo por influências externas. Sim, influências externas. Não podemos negar que aqui dentro há muito, nesse caso aqui, naquele tempo, havia muito de influência grega e influência do próprio judaísmo. Então, como a gente vê, Paulo falando na carta aos Coríntios, a igreja vivia sendo açoitada por um chicote de 2 pontas. De um lado, os judeus, inimigos do povo cristão. Do outro lado, os gregos, igualmente inimigos, mas por uma outra vertente. Aí o escritor escreve, inspirado por Deus, dizendo que Jesus Cristo é superior a todos os anjos. Esses anjos, nas suas diversas hostes, estão debaixo de Cristo, do poder de Cristo. O texto diz, versículo 6,
Ele diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E assim vai. São 7 razões que o texto nos traz, mostrando que Jesus Cristo é superior aos anjos, mas aquela gente estava recebendo de bom grado aquela ideia de adorar anjo, de reverenciar anjo, como se fossem intermediários entre o homem e Deus. Meus irmãos, quando nós vemos isso hoje, até ficamos entendendo que as coisas não mudaram. Estamos vivendo também com esses ataques de 2 lados. Por um lado, uma religião que é cheia de misticismo. Por outro lado, ataques de ideologias contrárias, como são a palavra de Deus, negando a fé cristã. Ambas negando a realidade pura da fé cristã. E nós sabemos muito bem que há muitos crentes místicos. Sim, há muitos crentes místicos. Pessoas cheias de criatividade, que não atentam para o que a Bíblia fala. A Bíblia ensina que nós precisamos ser crentes fiéis à palavra. Tudo que a palavra de Deus diz, nós devemos aceitar sem questionar, porque a palavra é inspirada, é uma palavra infalível, inerrante, suficiente, eficiente. Mas, cuidado com as interpretações que são dadas muitas vezes a textos bíblicos, que abrem interpretações errôneas, que abrem espaço para que se pense muita coisa, como aquela gente do passado, como diz aqui, 1º século, estava sendo influenciada. Então, essa primeira lição nos ensina que essas verdades ouvidas foram conseguidas para nós pelo Filho de Deus. Foi através dele. Por isso o texto diz, para que delas jamais nos desviemos. Nem secularizados de um lado, nem místicos de outro lado. Embora saibamos que o secularismo opera na mente de muita gente, um liberalismo para que possa aceitar tudo. Cuidado. Hoje mesmo eu tive que dizer a uma pessoa que fez uma consulta a mim online sobre um fato aí, e eu disse, olha, o que é subjetivo, nós temos que analisar. Temos que ver uma série de coisas para nós podermos aceitar. O que é subjetivo, o que é objetivo, é o que está aqui na Bíblia. Que estamos vendo, que estamos lendo. E sabemos a sua procedência. Podemos confiar. A própria palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro diz, que a palavra de Deus não vem de particular elucidação. Homens santos foram cheios do Espírito Santo e aí escreveram a palavra de Deus conforme temos aqui. Então, não é qualquer palavra que nós podemos aceitar como vindo de Deus, nem também, muito menos, qualquer interpretação que nós quisermos dar à palavra de Deus, segundo a nossa maneira interior de ver, nossa maneira particular de perceber as coisas. Não. A Bíblia explica a Bíblia. É uma verdade absoluta da interpretação bíblica. É a primeira delas. De modo que ninguém está livre
para dar à palavra de Deus a interpretação que quiser dar. Não, não. A Bíblia explica a Bíblia. Essa é a regra de interpretação número 1 da palavra de Deus. Mas há uma outra lição aqui. Veja que o texto diz, versículo 2: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, olhem bem isso, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que é que nós entendemos aqui? É que essa palavra tem testemunho real pela procedência e firmeza histórica. Eu vibro com isto aqui. Nós não somos crentes e temos em nós, guardamos em nós um conto da carochinha, como muita gente fala aí. Como disse Pedro, o que nós cremos não vem de particular elucidação. Meus irmãos, nós precisamos valorizar esse testemunho real por causa da sua procedência e sua firmeza histórica. Essa mensagem veio para nós ao longo da história. O Antigo Testamento, muito tempo antes. O Novo Testamento, ao longo de todo esse tempo, sendo guardado como testemunho de Deus. A Bíblia que chegou até nós não veio escrita de qualquer coisa, de qualquer jeito, por qualquer pessoa. Repito, tem testemunho real pela sua procedência, ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, infalível, suficiente, eficiente. Então, pela sua procedência e também pela sua firmeza histórica. Nós temos certeza que o texto bíblico foi escrito, de fato, existe autenticidade no texto bíblico, ele foi escrito, de fato, por quem é dito que foi. No fim do primeiro século, em um congresso, em um concílio, aliás, que houve em Jâmnia, uma cidade lá pelo, hoje, o Egito, e lá já se tinha o conjunto de livros da Bíblia que nós temos hoje. Nós não temos dúvida que é palavra de Deus. Por quê? Por causa da sua firmeza histórica, não temos dúvida disso, mas também por causa da sua coerência interna. A Bíblia não se contradiz. O texto bíblico não entra em conflito entre si. A doutrina bíblica é firme. Por isso falamos nesta lição, tem testemunho real pela procedência e firmeza histórica. A grande questão do escritor era exatamente esta. Como é que vocês se deixam levar por insinuações? Outras aí, de gente aí que não tem valor doutrinário nenhum e esquecem a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que opera mudança nos corações, usada pelo Espírito Santo para promover regeneração. Como é que se esquece isso? A vida da igreja,
mesmo com seus altos e baixos, demonstra a sua procedência. E essa igreja cristã autêntica é sempre atacada. Não é por acaso que em vários países do mundo, onde as ideologias são anticristãs, a igreja nem pode reunir. Circunstancialmente, estamos vivendo isso hoje em nosso país. Sabe lá, só Deus sabe até quando isso vai. Mas há países no mundo onde irmãos nossos não têm o direito nem de usar esse meio de comunicação que nós temos. O que é isso? O secularismo provocou. E aí a igreja fica sofrendo como está. Logo no primeiro século, muitos cristãos foram perseguidos e morreram pela fé. Eles fizeram com Cristo uma aliança de sangue para viver pela fé e morrer pela fé. Se essa palavra não fosse verdade, jamais eles teriam suportado tamanhas ofensas. Mas eles entenderam que Cristo era real, que Cristo falou a verdade, que a sua vida foi dada em nosso favor para a nossa salvação. Receberam a doutrina cristã como procedente de Deus, como de fato é, por causa de sua coerência nos seus ensinos. Então, nada melhor do que nós entendermos isto e termos uma vida que agrade a Deus, guardando firme a palavra de Deus na nossa vida. Mas o versículo 4 nos traz uma outra lição que diz assim, eu vou começar no meio do versículo 3. Diz assim, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, vejam a procedência, inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada depois, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, aí sim, versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles, quer dizer, eles não estavam sós, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O que quer dizer isso para nós? É que, naquele tempo em que esta carta foi escrita, o testemunho histórico de pessoas que haviam vivenciado isso ainda existia. Pessoas que não apenas tomaram conhecimento por leitura, por história, mas pessoas que viram milagres, que viram os apóstolos, que tiveram contato com eles. Então eles disseram, dando Deus testemunho, juntamente com eles. E aí fala o que Deus operou naquelas vidas, para que as pessoas entendessem que os cristãos eram de Deus de fato. Domingo que vem, permitindo Deus, nós vamos pregar sobre aquele texto lá de Mateus, sobre Mateus 15, sobre a mulher cananeia. Uma senhora que vinha de uma outra nação
de uma outra cultura, mas ouviu falar de Jesus. E quando chega perto dele, chega com a extrema necessidade. A sua filha estava endemoniada. E ela clamou para que o Senhor Jesus curasse. Bom, a história nós sabemos, o Senhor Jesus libertou a sua filha. E a grande pergunta que eu faço é: qual a impressão daquela senhora? Que testemunho ela ficou dando a partir dali? E sua filha, que recebeu essa bênção, que lição teve? Que testemunho também ficou dando? Meus irmãos, o testemunho do apóstolo Pedro diante das autoridades judaicas sobre não pregar Jesus, não falar de Jesus, não evangelizar, eles disseram assim, Pedro e João: não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. O testemunho cristão tem essa base na sua firmeza pelo testemunho real e a firmeza histórica da própria palavra de Deus. E aí, é essa palavra que vem cheia, mas repleta de princípios que regem a vida. E nós não podemos negligenciar estes princípios, esses valores eternos da salvação em Cristo Jesus. Esta lição, portanto, tem herança eterna prometida por Deus, com preservação dos que a têm recebido. Quem é crente mesmo. Sabe o que é. Não se deixe enganar por insinuações quaisquer, nem seculares propriamente e nem místicas. É Bíblia, Bíblia, Bíblia. Nós não podemos aceitar profecias quaisquer que são verdadeiras profetadas que temos visto e ouvido aí. Não podemos. Isso vai de encontro à palavra de Deus, então devemos abandonar, nem mesmo querer saber. Mas eu gostaria de concluir com algumas leituras aqui, nesse mesmo texto da carta aos Hebreus. Primeiro eu vou repetir o versículo, aliás, vou ler o versículo 5. Diz assim, olha o que diz o versículo 5, Hebreus 2, 5. Olha o que diz Hebreus 2, 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não foi a anjos. O texto está reafirmando a importância de Jesus Cristo como nosso mediador, como nosso intermediário diante de Deus. E dizendo que é por Ele e para Ele que nós vivemos. Então não foi a anjos. Toda doutrina que extrapola os ensinos do Senhor Jesus deve ser abandonada. Mas vamos mais adiante. Capítulo 4 e versículo 16. Olha o que diz o texto. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Onde é que está esse trono da graça? Quem o domina? Quem senta nele? O que o texto mostra é que a única saída
para a nossa vida espiritual equilibrada, sustentada, firme, é dependermos do Senhor Jesus e da sua graça, dos seus ensinamentos, do poder do seu Espírito na nossa vida. Mas, capítulo 10, versículo 22, olha o que diz o texto bíblico, capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha aqui uma coisa, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Precisamos estar atentos para o veneno que está dentro dessas insinuações seculares e místicas que ambas contrariam a palavra de Deus e trazem consequências danosas para a vida cristã. Por isso o texto diz, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esta é uma linguagem que nos mostra que devemos sempre buscar ao Senhor, confessar os nossos pecados, aliviar nossa mente de tudo que é doutrina contrária à palavra de Deus. Porque o que nos sustenta firmes na fé é a palavra de Deus, unicamente, com o apoio, claro, do Espírito Santo na nossa vida. Finalmente, vem um testemunho fantástico, histórico, nesse capítulo 11 da carta aos Hebreus e o versículo 16. Olha só o que diz o texto, Hebreus 11, 16. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que testemunho é este? Testemunho dos que já foram, dos patriarcas, daquela gente que recebeu de Deus o chamado para, seguindo o caminho que Deus lhes traçou a partir de Abraão. A partir de Abraão, em obediência constante. Ser para nós hoje respaldo de fé, de obediência para a nossa própria vida. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Os patriarcas tiveram essa experiência. Ouvir Deus falando para eles. E em obediência, eles fizeram tudo o que Deus mandou. Meus amados irmãos, não nos deixemos levar por insinuações quaisquer. Nossos dias são muito difíceis. Muito difíceis. Difícil para os nossos jovens que estão na faculdade. É assim. Eu posso imaginar. No meu tempo de faculdade já era difícil. Imagina agora. Com todas essas implicações modernistas, seculares, liberais, na vida dessa juventude. E hoje, não apenas os jovens estão passando por essa luta, mas a sociedade inteira, porque as próprias escolas, muitas delas superiores, guardam no seu bojo de ensino coisas que contrariam a palavra de Deus. Os próprios mestres, muitos deles, corroídos na sua mente pelo secularismo, trazem pontos de vista filosóficos que se confrontam realmente
com a palavra de Deus. O que fazer? Eu quero concluir com uma pergunta só. Para nós crentes, conscientemente, haveria alguém melhor do que Jesus aonde podemos ir? Os que são crentes, firmes na fé em Cristo, conscientemente poderiam dizer que há algum outro meio, algum outro ser onde poderíamos ter essa verdade que liberta a vida? Um dia os discípulos ouviram de Jesus uma pergunta, porque alguns, depois de ouvi-lo, foram embora. E os que ficaram ouviram a seguinte pergunta: e vós também não quereis ir com eles? Não quereis ir embora também? E aí eles disseram: mestre, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Meus amados irmãos, quando nós reafirmamos nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no seu testemunho real, ficamos sim pensando em quantas pessoas que não têm esse testemunho na sua vida ainda. Qual será o futuro dos que não creem? Nosso dever é, firmes na fé, pregar a palavra de Deus, evangelizar de tal maneira que todos aqueles que não têm a certeza da salvação possam ter